Somos todos iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. Senhores e nobres ministros da Suprema Corte Federal, o Supremo Tribunal Federal. Jamais acreditei que um ministro na democracia criaria o Ministério da Verdade Orelhiana. Nobre ministro Dias Toffoli. Acho que isso se define como autoritarismo. Não é mesmo? Não há como negar que vossas excelências estejam acima da lei. Não há como negar isso. O filho que desobedece é repreendido pelos pais. O pai que comete algum tipo de irregularidade é repreendido pela sociedade na qual ele convive. Até mesmo aquele que rouba por fome é punido pelas leis que vigoram. O policial transgressor é punido pelos seus superiores e políticos são julgados pelos senhores ministros do STF. Mas quem policia, quem julga e condena o Supremo Tribunal Federal? Deus? Talvez. Mas aqui na Terra, quem é o seu fiscal? Quem é o seu policial? Por favor, mostre-nos ao povo brasileiro que ameaças os senhores sofreram, de que ameaças o senhor Dias Toffoli se referiu. Será que foram ameaças iguais às que o presidente Jair Bolsonaro as recebe diariamente? Será que foram ameaças iguais às que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, recebe? Sim, é verdade, os senhores estão sendo sim ameaçados. Estão sendo ameaçados de impeachment por sua má gestão, mas não de facadas ou fisicamente sendo ameaçados. Estou errado? Será que são aqueles promotores que foram xingados e humilhados por vossas excelências que os ameaçam? Será que é o povo que vocês esquecem que somos nós que pagamos os seus altíssimos salários e aposentadorias para que vivam como reis? Será que somos nós que os ameaçamos? Dizem que a melhor defesa é o ataque. Estariam os senhores atacando? Por quê? Porque temem. Vinheta! Somos todos iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. Nós, o povo, o eleitor, senhores excelentíssimos ministros, nós votamos para ter senadores, deputados, vereadores e para termos todo o funcionalismo público que os senhores demonizam. Que os senhores demonizam as investigações desses órgãos públicos, quando essas investigações investigam a vossa idoneidade, mas o contrário disso. Mas então aí tudo está de acordo com a lei, não é mesmo? Senhores ministros, 2 pesos, 2 medidas, somos todos iguais perante a lei, mas alguns me parece que são mais iguais. O senhor sabe, senhor ministro Dias Toffoli, fico estarrecido que os nobres ministros guardiões da Constituição, que bateram com todo o já remendado livro da Constituição na cara do presidente Jair Bolsonaro, como que mostrando alho, como que mostrando a cruz ao vampiro do fascismo. Mas os senhores, justos senhores, que lhe mostraram a Constituição, querem punir o direito de falar do povo, do Ministério Público. Os senhores querem proibir a liberdade de expressão, justamente os senhores. Isso não seria a censura? Isso não se chama censura? O mastro do fascismo, da ditadura? Somos todos iguais perante a lei, não tenho nenhuma dúvida, mas alguns são bem mais iguais. Nobres excelências, para o debate sobre a democracia, em toda a sua complexidade, e a democracia cidadã, que por representação tem seus promotores nos órgãos controladores, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, o MPF, e os políticos eleitos por nós, eleitores. Como ousam os nobres ministros ofenderem e ameaçarem os nossos representantes? Sim, eles devem policiá-los, para que os senhores também estejam baixo às leis da Constituição. Afinal, os senhores não são deuses e tampouco semideuses. Os senhores são apenas funcionários públicos de barriga cheia. Eu diria até que de barriga bem estufada.
Nós também temos o direito da severa crítica e manifestações públicas quando os senhores não fazem uma boa gestão de suas funções, inclusive a precariedade das mesmas. A direita, com certeza, deve aceitar as críticas e ofensas nas redes sociais, nas mídias televisivas, nos jornais digitais, porque isso é democracia. Até mesmo a lista do Estadão, usando expressões negativas como ninho de intrigas, direita jacobina, a máquina da difamação, incluindo nessa lista nomes famosos como Isentões Lobão e Nando Moura, e até nomes desconhecidos do público em geral. Mas essa lista, por incrível que pareça, não sofreu nenhuma observância dos caros e honrados ministros. Os senhores em nenhum momento criticaram essa lista, bloquearam esse jornal, bloquearam os twitters, mas os senhores nada, e pior, os senhores nada fazem para parar a violência verbal contra a direita. Na verdade, fazem pior, ofendem nossos procuradores com palavras como cretinos, falsos heróis, gentalha, coisa de gangster, e sabe lá o que estão fazendo com o dinheiro. Pode-se dizer que esse palavreado de baixo calão seja a expressão da democracia. É um direito até, mas só quando proferido por vossas bocas e dirigidos a quem os senhores julguem. A quem os senhores julguem. Porque afinal, somos todos iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. Nobres e excelentíssimos ministros do STF, nossos guardiões, para onde foram os senhores? Para onde foram os senhores? O que fizeram os senhores com os nossos guardiões? Para onde os raptaram? Nobre ministro Gilmar Mendes, quero lhe dizer com todo o respeito que Vossa Excelência merece pelo título que tem, e por ser integrante da mais alta corte de nosso país, e por ser um dos principais guardiões da Constituição do Brasil. Vossa Excelência, na minha opinião, o senhor é o pior de todos os ministros que já acompanhei através de noticiários na TV, nos jornais e agora nas redes sociais também. Vossa Excelência Gilmar Mendes, já vi e convivi com muita coisa ruim, mas em minha opinião, na minha opinião pessoal, o senhor é o pior de tudo que já vi assistir e ouvi falar. É verdade que a competição entre o senhor e os nobres e as nobres excelências, o ministro Dias Toffoli, Marco Aurélio, Lewandowski, Moraes, não lhe deixam disputar o pole position sozinhos. Lhe peço desculpas sinceras, realmente quero me desculpar com o senhor. Sinceramente, pois a minha intenção não é ofendê-lo ou aos seus nobres pares da Suprema Corte, e sim dar o meu feedback, no meu direito de dar o feedback, no meu direito de eleitor e de cidadão brasileiro que sou. Eu, sinceramente, não gosto dos apelidos que lhe dão e não ouso repeti-los. Sabe, até aceito que não o conheço profundamente para ter uma opinião tão ruim como a tenho de sua nobre pessoa e dos outros ministros que acompanham nessa competição de péssima gestão e jurisprudência. Essa é a minha opinião. E essa opinião se dá pelos noticiários dos criminosos que Vossa Excelência solta como se esses criminosos fossem gente inocente. Será que estou enganado, ministro? Vossas Excelências, venho respeitosamente sugerir aos nobres ministros do Supremo Tribunal Federal que, por favor, e data vênia de vossas nobres excelências, exponha ao público de forma aberta e cristalina, com provas baseadas na Constituição e sem nenhuma distorção, o porquê de tantos criminosos virem a ser agraciados com as concessões de habeas corpus. Por exemplo, Wilson Carlos, o ex-secretário do Cabral, confesso criminoso, Jacó Barata Filho, Dirceu Pupo, e ainda por cima, os senhores dão salvo-conduto para impedir a prisão da família Richa.
A verdade, digníssimo ministro, é que a lista é muito grande de vossas solturas, para que nós, simples cidadãos brasileiros, possamos entender. Por favor, nos ajude a entender a justificativa de tantos habeas corpus a criminosos. Nos ajude a entender. Seria de muito bom tom e de tom apaziguador aos ânimos que se temperam cada vez mais nesses dias tão tensos, e até de uma pré-revolta pública. Por que não amenizar? Vossa Excelência, honorável ministro do Supremo Tribunal, minha opinião pessoal é que os senhores ministros deveriam abrir todos os seus livros e contas e declarar todos os seus bens, passar a limpo todas as suas contas, para que todos os brasileiros e órgãos competentes possam ver o quanto o senhor e todos os ministros do STF são inocentes e injustamente perseguidos. Por que não fazê-lo? Por que não mostrar? Por que não abrir os livros? Dizem que o ataque é a melhor defesa. Os senhores estão atacando? Zangão Blues. Ah, Estadão, faltou eu, hein? Pô, me põe na lista também.